Olá pessoal, então estamos com mais um vídeo no canal. Estamos aqui com o professor Ricardo para a gente conversar um pouquinho sobre a ideia de educação em museus, o que é que isso tem a ver. Ricardo é professor de História, né, Ricardo? Isso, pela UFRN, já há um bom tempo na estrada já. E a gente convidou o Ricardo para falar um pouquinho sobre engenhos, cultura do açúcar, e daí vão estar aparecendo os vídeos aí no canal. Se inscrevam para ver. Espero vocês lá e aquele like. Ricardo, me diz aí, educação é um negócio massa, a gente compartilha uma escola, né? A gente dá aula numa mesma escola, e o museu ele impacta muito, ele tem uma representação para a história muito significativo, né? Filipe, o grande problema, a grande discussão nos últimos anos é tirar esse aluno de sala de aula. E o museu é vivenciar essa aula, é você sentir, é você observar, é você tocar, não é? Porque você quebra um pouco aquela rotina da sala de aula, que é um ambiente fechado, engessado, e o museu você aprende na vivência. Hoje se discute muito essa educação vivencial e não mais aquela educação tradicional, apenas falada, apenas recitada no plano teórico. A grande discussão hoje é que o aluno se torne significativo àquela aula. E esse significativo ele não pode estar restrito apenas ao ambiente de sala de aula. E o museu ele tem esse papel, porque o museu ele preserva a nossa memória. É um importante instrumento e que esse aluno ele pode tocar o objeto, ele pode ver na prática aquilo que ele aprendeu em sala de aula. Verdade. E não é uma coisa que funcione só para a disciplina de História, por exemplo. Aqui no Museu Câmara Cascudo a gente tem 6 salas. Entre essas salas a gente tem Evolução, Icnologia, Anatomia Comparada, sobre carceragem e a de engenho e dos índios. Então você tem História, você tem os fósseis, você tem todo esse conhecimento próprio da história e da natureza, de como era, mas você também tem cultura, através da noção de cultura indígena, você tem a biologia ali muito bem inserida e questões de problemas sociais com a exposição de fotografia. Ou seja, é muito amplo, você consegue trabalhar português, biologia, física, química e assim vai. E a grande palavra que está em voga hoje é a multidisciplinaridade, né? Onde a ciência ela pode caminhar com outras ciências. Então, como você disse, a carceragem, quando a gente fala aqui do papel das prisões no Brasil, um exemplo disso, aí você traz para o contexto do museu, do aluno vivenciar aquele momento, ele começa a fazer um paralelo entre aquela aula no plano teórico, em sala de aula, com aquilo que ele está vivenciando, que ele está presenciando, olhando, observando, sentindo aquele ambiente. Então, é um papel fundamental. Esse museu tem essa importância e que é muito pouco explorada no Brasil. Exatamente. Te dá a oportunidade, aliás, oferece aos seus alunos a oportunidade de ver, de vivenciar, algumas vezes de tocar os itens. Em geral, os museus eles têm um parentesco muito grande com a educação, porque eles precisam expor de uma maneira didática, que a pessoa que veja compreenda o que tem ali. Então, tem toda uma vantagem. Se você fosse pensar em algumas atividades para o museu lembra muito a ideia da aula passeio, né? O que vem à sua cabeça? Primeiro, quebra a rotina de sala de aula, né? Primeiro a gente fala nesse aspecto de quebrar a rotina. E a aula passeio é uma palavra assim, às vezes soa um pouco escorregadia, é perigosa porque ela pode ter um duplo sentido. A aula passeio para alguns, aqueles poucos que não se modernizam, estudam a educação a fundo, podem pensar que é fugir da sala de aula, mas não é. A aula passeio, a aula de campo, também pode ser utilizada assim, ela tem esse papel de estar vivenciando na prática, né, o lúdico, onde o aluno ele está vendo aquilo ali. E o professor ele tem que ter também um manejo de diversificar essa explicação. Porque se só explicar aquilo ali somente na oralidade, fica também um pouco vazio. O aluno, o professor precisa fazer esse papel mediador, fazer esse papel com que o aluno se insira naquele contexto, aquele universo, e ele mesmo construa o significado
daquela aula e daquilo que ele está vendo. Então, o professor tem esse papel mediador. E a aula do museu, ela tem um custo-benefício extraordinário, né? Assim, o museu vai ter uma taxa ali, por exemplo, o Museu Câmara Cascudo, que é o que a gente está hoje, é gratuito. Você entra, traz a sua turma, você pode marcar no museu diferentes ações, desde que você ligue antes, e ele vai oferecer passeio monitorado, a área de natureza que eles têm atrás do museu, laboratórios, tudo isso. Mas mesmo que não fosse, você gratuitamente poderia trazer sua turma e acompanhar a sua turma e você ir expondo esses significados. Há um museu mais caro que vai custar ali R$20 a entrada, ou seja, ainda assim é muito maneiro, se não para uma escola pública talvez inicialmente, embora se você entrar em contato com certeza devem haver dispositivos que você consiga abrir essa entrada, mas para você trazer tua família, trazer teu filho, isso importa muito, assim. Com certeza. E um cenário triste é que os museus estão acabando, né? Alguns estão pegando fogo, infelizmente. A gente ri de tristeza. É de cortar o coração, né? Porque o museu, eu vejo que é o papel difusor dessa cultura, que muitas vezes no Brasil ela é restrita a um pequeno grupo. Então, o museu tem esse papel de aproximar este menino, principalmente no nosso caso, nossos alunos que são de uma comunidade carente, essa aproximação cultural, o museu tem um papel fundamental, porque vai inserir um menino nesse contexto cultural, que é um contexto muito restrito, né? O aluno ele tem um contato inicialmente com a cultura pela escola. A escola é o primeiro passo de ter contato com essa cultura. E o museu consolida. Então, a gente tem conhecimento de alguns artistas plásticos que vêm de origem humilde, mas onde começou toda essa trajetória? Dentro da escola. Claro. E os museus. O papel do professor é importante nesse contexto. A comunidade escolar, ela precisa ter essa aproximação com museus, né, com rotas de passeios turísticos, o caso do turismo escolar. Né? Porque agora está também, outro papel também em voga, hoje está crescendo esse nicho. Porque quanto mais você coloca o teu aluno em ação, claro que ele tem que ter o conhecimento instrumentalizado em sala de aula, agora, sair da sala de aula e fazer com que ele reflita, com que ele tenha relações com diferentes experiências, práticas, vivências, implica diretamente na memória. O aluno não esquece, o aluno traz para ele como realidade. E isso faz muita diferença. E constrói o seu conhecimento, né? Que é o papel fundamental da educação, que é a educação autônoma, é que o aluno construi, não o professor construa na cabeça do aluno, mas é o próprio aluno quem constrói, não é? Porque a autonomia da educação, segundo o Paulo Freire, é isso, é estimular no aluno esse pensamento autônomo e crítico. Claro. Não é? Ricardo, eu quero agradecer do fundo do coração você ter vindo e foi muito bacana. Ele fez vídeos super interessantes mostrando os diferentes objetos da cultura açucareira, mas não apenas isso, explicando a expansão do açúcar, a relação do açúcar no Rio Grande do Norte. Então tem muita coisa legal para vocês conhecerem. E se inscrevam no canal, se inscrevam nesse canal, se inscrevam no canal do Demonstre. Muito obrigado, Ricardo. Por nada. Valeu. Espero vocês aqui no canal e que possamos fazer mais vídeos, né? E espero que vocês gostem e que vamos, se Deus quiser, produzir mais vídeos e se inscrevam, gente. Tchau. Tchau.